Olá, bom dia. Estavam com saudade de mim, né? Hoje é o nosso primeiro dia de aulas oficiais, de acordo com o Estado, né? Está tudo então regulamentado. A partir de hoje começam a contar as horas, dentre as 800 horas exigidas pelo governo federal, para que tenha o cumprimento do ano letivo, né? Lembrando que a partir de hoje eu vou postar as atividades referentes ao PET, muitas delas vocês já devem ter visto. Nós vimos durante aquele momento não oficial, né? Mas eu tenho que cumprir todo o horário. Sei que muitos de vocês preferem que o vídeo seja nosso, né? Nós professores, do que vocês assistirem a videoaula. Então, toda semana eu vou postar uma videoaula referente à matéria seguindo o PET, tá? E como a nossa matéria está um pouco adiantada e eu já fiz o teste com vocês e foi muito legal, assim que tiver passado essa primeira semana de familiarização, eu já começo a marcar com vocês, então, a web aula. Combinados? E aí, naquele mesmo esquema, a gente vai trabalhar mais exercícios. Bom, vamos começar? Nessa primeira semana, segundo o PET, nós vamos trabalhar, então, as medidas de quantidade de matéria. O que para vocês é moleza, eu já sei disso, tá? Então, no primeiro lá, o tema é a quantidade de matéria, ou seja, massa molar. As habilidades que vocês vão desenvolver estão aqui, isso está lá no PET, né? E os conteúdos relacionados à quantidade de matéria, massa molar e constante de Avogadro. Bom, o texto do PET, ele já traz, parece, né, que eu estava até adivinhando, ele já traz, então, um texto sobre o álcool, né? Nós já trabalhamos e exploramos bastante esse tema do álcool, então eu coloquei aí para vocês verem, né, lembrarem, né, de que é importante. Isso vai cair, tá, gente? Explorar o tema de coronavírus, álcool em gel e todas as práticas é essencial e eu vou fazer isso durante todas as nossas aulas, né? Então, vem explorando o que nós já discutimos, eu não vou entrar muito no mérito, porque nós já temos toda essa discussão, certo? E aí, o que eu vou deixar para completar aquela primeira pesquisa que vocês fizeram, depois eu coloco lá como atividade, não pergunta não, não precisa anotar aí agora não. É para vocês explicarem por que o álcool em gel, numa concentração inferior a 60%, né, como eles vêm falando, é ineficiente ao combate do coronavírus. Ou seja, por que tem que ser 70%? Por que também não pode ser aquele álcool em gel 92? Espera aí que eu trouxe aqui para vocês. Por que tem que ser esse, né, 70%, ó, 70% tá lá, e não pode ser esse daqui, de 90, de 92. E por que também não pode ser aquele álcool de 56 ou 42 que tem por aí, né? Então, isso que eu gostaria que vocês discutissem. Eu vou colocar essa pergunta, lembrem desse contexto para vocês responderem lá. E agora eu vou trazer alguns conceitos essenciais, eles são, né, vão trabalhar dentro de acordo com o que está o PET, mas eu achei importante lembrar, porque às vezes a gente esquece e esses conceitos são chatinhos. Primeiro, o que é mol? É uma unidade de quantidade de matéria ou quantidade de substância. Lembrando que a gente pode fazer a relação da matéria, né, de átomos, de partículas, de moléculas, por isso quantidade de substância. Então, ó, tá aí, mol é a quantidade de matéria ou de substância que contém tantas entidades elementares representadas pela respectiva forma, quanto os átomos de carbono, né, que é o C12, contidos então em 0,012 quilos de carbono.
Por que isso? Quando eles foram ver essa medida do mol, eles fizeram vários experimentos e eles dividiram o carbono 12, tá? E conseguiram dividir em 12 partes iguais. E aí, então, assumiu-se a partir dele. Constante de Avogadro, essa é importantíssima, gente. É o número de átomos de 12 carbonos contidos em 0,12 gramas de carbono. Seu valor numérico é isso que vocês têm que guardar. 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1, né? Que significa fração. A nível médio, nas nossas aulas, nós vamos usar sempre 6, tá? Mas os vestibulares, eles utilizam às vezes 6,02. Tomem cuidado com isso. Massa atômica de um átomo é a massa desse átomo expressa em U. Sabe aquela massa da tabela periódica? É aquela, tá? Ela indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12 do átomo de carbono. Vejam que tudo está relacionado a este átomo de carbono. Massa molar é a massa de substância que contém 6,02 vezes 10 a 23. O que é isso? Constante de Avogadro. Entidades representadas pela fórmula dessa substância. É comumente expressa em gramas por mol ou gramas mol a menos 1, tá? É a mesma coisa, é porque mol a menos 1 já fala que é dividido. Gramas barra mol já também falo que estou dividindo. Molar vem da palavra molécula. Mas o que exatamente é uma molécula? Conjunto de átomos unidos por ligações químicas. E a massa molecular, que a gente tem trabalhado muito, é a massa calculada de uma molécula, né, que é a soma das suas massas atômicas. O que é massa atômica? Aquelas lá da tabela periódica, que tem a unidade igual a U, né? E o resultado, então, é denominado de massa molecular. Conceitinhos básicos aí só para vocês lembrarem, tá bom? Eu deixei aqui para vocês, então, um resumo, né? Um mapa mental. Nós vamos trabalhar muito com mapa mental, tá? Enquanto a gente estiver nessa situação de reclusão, né? Então, tem aí para vocês verem. Eu tirei lá do site, tá vendo? Do Brasil Escola. Bem tranquilo, se vocês colocarem mapa mental MOL, rapidinho vocês acham. Ou podem usar aí mesmo, tá? Eu vou fechar a câmera aqui, porque depois, se vocês quiserem tirar uma foto, vocês conseguem tirar uma foto sem que nada atrapalhe vocês aí, para vocês terem. Ou façam vocês um mapa mental. Isso é muito legal, ajuda muito a estudar. E aí, nós vamos direto para os exercícios, né? A atividade 1, essas atividades estão lá no PET, tá? Então, vai ficar bem tranquilo para vocês. Eu vou fazer comentários, eu não vou resolver, porque eu tenho certeza que vocês já estão dominando o assunto, mas fica como uma revisão. Quantas vezes, vejam o que ele pede, quantas vezes a massa da molécula glicose é maior que a da molécula da água, tá? Então, o que vocês têm que fazer nesse exercício aqui? Vocês vão pegar a massa molecular da glicose, vão pegar a massa molecular da água, né? E depois dividir uma pela outra, não vou falar qual, que senão eu já dou o exercício de cara para vocês. Dividir uma pela outra e aí vocês vão achar um resultado, tá? A próxima. Assinale a alternativa que vai indicar, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias. Uma das coisas que vocês podem contestar aqui é que ele pede massa moleculares. E aí vocês podem confundir com a massa molar, tá? Massa molecular é aquela da molécula. Se é aquela da molécula, é aquela massa que está referente à tabela periódica, por isso que a unidade está em U, tá? Não é usual? Não, não é. É comum? Não, não é comum. Normalmente, para molécula, tá? Nós utilizamos a gramas por mol.
mas tá aí, a gente faz de acordo com o exercício. Combinados? No exercício número 3, a massa de 3 átomos de carbono 12, lembrando, é o C12, né? Já tá aqui até a sua massa atômica, né? E aí sim, ó, massa atômica, a unidade é U. Aqui tá certinho, tá? É igual a massa de 2 átomos de certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em U, né, é cálculozinho básico de matemática, de proporção. Façam aí e marquem. Depois os resultados eu vou explicar já já para vocês como vocês vão enviar. E aí, por último, eles mandam uma atividade, né? Atividade 5. O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro. Quantas toneladas de ferro pode ser obtidas pela redução de 20 toneladas deste minério? Gente, ponto importante. Quando vocês fizerem todo o cálculo, tá, do minério, vocês têm que levar em consideração que só 80% é referente ao óxido de ferro, tá? E outra coisa que vocês vão precisar aqui é da fórmula do óxido de ferro. Ele é um exercício aberto, tá? Alguns detalhes que vocês precisam tomar conta é isso, 80% de 20 toneladas só é óxido de ferro. Qual é a fórmula do óxido de ferro? 3, vejam aqui, ó. Tá? Óxido de ferro 3, então vocês precisam dessa fórmula molecular. Fora isso, só tomar cuidado com os 80%, né, das 20 toneladas, então não são 20 toneladas, fica a dica aí. Resolvam o exercício. Como que vocês vão me entregar esse exercício? Vocês vão tirar, colocar no caderno, coloca a data que vocês realizarem. Hoje, amanhã, vocês vão ter uma semana, então a data de vocês vai estar entre o dia 12 e o dia 24. Coloca a data, coloca a atividade 1, 2, 3, anota lá, PET, Química, primeira semana, tá? Coloca os exercícios, resolvam todos os exercícios. Vocês vão postar, né? Tirar uma foto e vão postar para mim lá no Google Classroom. Combinados? Até semana que vem. Tchau, tchau.